Hoje nós vamos falar a respeito de 4 coisas que Deus nunca viu. Talvez você possa até perguntar, mas como Deus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo, pode não ter visto alguma coisa? Mas há 4 coisas, entre outras, mas 4 coisas principais que Ele ainda não viu. Mas vamos ler Atos capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Vamos ler. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te bendizemos porque reconhecemos o teu poder, a tua soberania. Sabemos que tu és o Deus que todas as coisas pode fazer, Senhor. E nessa noite nós queremos pedir que teu Espírito venha trabalhar os nossos corações. Venha falar conosco, Senhor, para que nós possamos nos alimentar na tua palavra e sermos fortalecidos para que possamos prosseguir nessa jornada em direção aos céus, Pai. Ó Deus amado, abençoa-nos, dirija-nos e faça coisas novas na nossa vida. É o que nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, 4 coisas que Deus nunca viu. Conhecendo Deus como nós conhecemos, achamos até difícil algo que Ele não tenha visto. Até concluímos que é impossível que passe alguma coisa desapercebido aos olhos do Senhor. Mas na verdade, há algumas situações que o Senhor ainda não contemplou. Há algumas situações que o Senhor ainda não viu e não verá jamais, porque Ele é soberano. Exatamente por ser soberano, por ser o Deus Criador dos céus e da terra, o Criador dos céus, o Criador das nossas vidas, aquele que nos edifica, que nos ajuda, que nos fortalece, exatamente por isso, Ele não consegue enxergar algumas situações, Ele não consegue ver algumas situações. O texto que nós lemos, irmãos, faz referência a Saulo. Saulo era um homem, e nós já dissemos isso algumas vezes aqui, mas Saulo, segundo a palavra de Deus, era um homem muito mau, um homem ruim, um homem difícil, um homem complicado, assassino, perseguidor, um homem que não tinha nada que se aproveitava aos olhos do Senhor. Saulo era alguém que necessitava da graça e da misericórdia do Todo-Poderoso. Porém, irmãos, o Senhor Deus nunca viu, jamais Ele viu uma alma que Ele não pudesse transformar. Amém? Jamais, amados, não existe sobre a face da terra uma alma que Ele não possa mudar, que Ele não possa restaurar, que Ele não possa dar uma nova vida, que Ele não possa encher o coração de alegria, de paz e de seu Espírito. Amém? Certamente quando eu falei 4 coisas que Deus jamais viu, talvez alguns pensaram, mas como? Mas exatamente isso. O Senhor jamais viu uma alma que Ele não pudesse transformar. O poder de Deus é soberano, a graça do Senhor é grande, é maravilhosa, é extraordinária. E o Senhor, irmãos, ao enxergar Paulo, um homem ruim, perseguidor do Evangelho, que prendia as pessoas, que levava as pessoas à morte, quando o Senhor olhou para aquele homem, o Senhor compadeceu-se dele. A misericórdia do Senhor para com Paulo foi grande. O Senhor viu que Paulo precisava da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado, do seu zelo, e o Senhor não se negou a ajudá-lo, não se negou a estender as mãos ao Saulo. Assim também é conosco, irmãos.
a cada um de nós. Nós até podemos ser, aos olhos da sociedade, melhor do que Saulo, com certeza somos. Nunca perseguimos ninguém, nunca matamos ninguém, enfim, nunca fizemos tão mal para as pessoas. Certamente até somos melhores do que o Saulo, com certeza somos. Mas algo nós carregamos em nossa vida, o pecado. E o pecado, irmãos, ele distancia-nos do Senhor, ele afasta-nos de Deus. E a nossa situação, aos olhos do Eterno, torna-se semelhante à da vida de Saulo. Torna-se semelhante a Saulo, irmãos, porque o que importava para Deus não era o que Saulo fazia, mas sim, queridos, o fato dele estar distanciado, longe da graça e da misericórdia. Mas nós precisamos entender que da mesma coisa que fomos alcançados pelo Senhor, todos fomos alcançados pelo Senhor, amém? Todos fomos alcançados, graças a Deus. Todos nós fomos alcançados, irmãos, da mesma forma que o Senhor alcançou ao Saulo, da mesma forma que o Senhor mudou a vida daquele homem, Ele também nos alcançou e mudou a nossa vida. E hoje somos pessoas que carregam em nós o que Paulo carregou enquanto em vida sobre a face da terra. E o que Paulo carregou foi o Espírito Santo de Deus, a presença viva do Senhor, a presença real de Deus na sua existência. E é isso, amados, que Deus quer que nós tenhamos em nossa vida: a presença do Espírito Santo, a graça do Senhor. E muitas vezes nós olhamos para alguém, olhamos até para um familiar nosso e até perdemos as esperanças, não é assim? Você olha para aquele familiar ruim de dar dó, ô familiarzinho ruim, misericórdia, e você olha e diz: ah, para esse aí não tem jeito, esse aí é perdido, ah, esse aí não tem jeito, não tem jeito. Mas são estes, amados, que o Senhor quer restaurar, que Deus quer mudar, que Deus quer consertar, que Deus quer mudar o nome, como mudou o nome de Saulo. Antes, Saulo, após o encontro com o Senhor, Paulo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Amados, o Senhor jamais viu uma vida que Ele não pudesse transformar. E nós precisamos ter essa visão de Deus com relação às pessoas. Nós não podemos enxergar as pessoas como más o suficiente para não serem alcançadas pela graça de Deus. Mas, muitas vezes, aquilo que é nosso dever nós não fazemos. E olhamos e subestimamos o poder restaurador, salvador de nosso Senhor. Também Zaqueu foi um homem ruim também, muito ruim. Ele era um cobrador de imposto, ele servia ao Império Romano, ele estava a serviço do Império Romano e ele cobrava o imposto dos judeus e cobrava um pouquinho mais. É uma história que se repete em nossos dias, por incrível que pareça. Ele cobrava a parte do governo e a parte que era dele também. Ô semelhança com nossos dias, não é isso? Ô Zaqueuzinho ruim, só a misericórdia de Deus. Mas, amados, foi alguém que o Senhor não deixou de enxergar. Foi alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Foi alguém que foi alcançado pela misericórdia do Eterno. O dia que Zaqueu, ele deixou se mover pelo Espírito. O dia que ele olhou e viu que a sua vida necessitava de algo mais. O Espírito Santo de Deus moveu na vida daquele homem. E houve um grande milagre, uma grande restauração. A ponto de o Senhor Jesus entrar na casa daquele homem, cear com ele, alimentar-se com ele. Irmãos, não há sobre a face da terra uma vida que o Senhor não possa transformar. Amém? Não joguem no lixo aqueles que vocês acham que o Senhor não pode mudar. Não joguem no lixo. Mas ore, mas clame, mas fale do Evangelho, fale do amor do Senhor, testemunhe daquilo que o Senhor faz, e certamente vocês verão a glória de Deus manifestar-se sobre a vida destes. O Senhor há de manifestar a sua glória. Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha que bênção. O Senhor veio buscar aqueles que estavam e estão doentes. O Senhor veio restaurar a vida do enfermo.
O Senhor veio mudar a nossa sorte, povo dos céus. O Senhor veio mudar a nossa vida, nos dar uma esperança, encher o nosso coração de alegria, encher o nosso coração de paz. Esta é a missão principal do Eterno. E a missão principal do Eterno, claro, é a restauração e as consequentes bênçãos advindas da presença do Espírito Santo de Deus na nossa existência. Mas também há outro homem que não era boa coisa, não era flor que se cheirava, um tal de um endemoniado Gerazeno. Já ouviram falar sobre esse camarada? Também não era gente boa. A Bíblia diz que ele morava nos cemitérios, era uma pessoa totalmente dominada pelas trevas, dominada pelos espíritos malignos. Mas um dia ele deparou-se com Jesus na sua jornada. Ele encontrou-se com Jesus. E o Eterno, irmãos, não fechou seus olhos para aquela vida, mas moveu poderosamente naquele coração. Marcos capítulo 5, versículos 1 até o 8. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundos, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Irmãos, é assim que acontece. Quantos hoje estão vivendo em meio aos sepulcros? Quantos hoje estão sendo cavalos do diabo? Quantos hoje estão sendo usados pelas trevas de uma forma intensa, poderosa? Quantos estão sendo usados pelas trevas? São cavalos do nosso inimigo. Mas quando o Senhor se mostra a essas pessoas, vem a libertação. Um segredo para vocês. E o Senhor se mostra a estas pessoas através de nós. Através de nós. O Senhor amado se manifesta, o Senhor se mostra através da nossa vida, porque quando nós chegamos, o Eterno faz que os espíritos imundos se calem e as pessoas sejam libertas para a honra e para a glória do Senhor. Esse endemoniado Gerazeno foi um desses que foi agraciados pela misericórdia, pelo olhar do Senhor, e teve a sua vida totalmente restaurada para a honra e para a glória do Mestre. Amados, não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há ninguém que o Senhor não possa restaurar. Não há ninguém que o Senhor não possa mudar a vida. É impossível que Deus não possa restaurar uma vida, por pior que ela seja. Não existe vida ruim o suficiente a ponto de não alcançar a misericórdia e a restauração do Senhor. Mas precisamos entender que parte nesta obra de restauração cabe a nós, que somos os discípulos do Senhor, pessoas revestidas pelo Espírito, para manifestar a glória do Senhor, para testemunhar do Eterno nessa terra, para mostrar a esse povo que há solução, e a solução está em Cristo Jesus, está no Senhor Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso, porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário. Além de não existir vida que Ele não possa transformar, há algo que o Senhor também não conseguiu ainda enxergar: um Deus maior do que Ele. Não existe aos olhos do Senhor um Deus maior do que Ele. O Senhor é soberano, o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor é o Criador dos céus, das terras, dos demônios e de tudo quanto possa existir sobre a face do universo. O Senhor, amados, está acima de todas as coisas, acima de tudo. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6,
Nos diz o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. E esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Amém? O que é que diz o apóstolo Paulo? Pois existe um só Deus. Existe um só Deus. A Bíblia diz que somente há um Deus. A Bíblia aponta para a existência do Todo-Poderoso. Na verdade, a palavra de Deus gira em torno do Criador, em torno do Eterno. Ela traz a revelação que nós precisamos para a nossa vida. Ela traz as informações que nós necessitamos para que possamos ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de comunhão com o Criador. Há um detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Claro, Deus jamais verá um Deus maior do que Ele. No entanto, nós, seres humanos, muitas vezes temos visto uma diversidade de deuses maiores do que o Todo-Poderoso. Irmãos, eis aí um grande problema nosso. Nós temos uma facilidade tão grande de vermos deuses grandes, gigantescos. Muitas vezes, quando a aflição bate na porta do teu coração, o que é que entra na vida? O desespero. E o desespero toma o lugar de Deus. Só que o desespero não vem de Deus, ele vem das trevas. Consequentemente, nós colocamos um espírito maligno como maior do que Deus. E nós abraçamos o desespero, abraçamos as aflições e as alimentamos em nosso coração. Aí a coisa fica complicada, fica difícil demais. Perdemos a esperança, a alegria de vida, perdemos tudo quanto nós temos e vamos viver uma vida muitas vezes depressiva, mergulhada na lama do pecado e em tudo aquilo que o maligno tem a oferecer. Mas além da aflição, nós temos outros deuses que são colocados como grandes, como gigantescos, como maiores do que o Todo-Poderoso. Tem o Deus dinheiro, tem o Deus sexo, tem o Deus televisão, tem o Deus mentira, tem o Deus fofoca, o Deus vício, e vai por aí. São ações que certamente procedem lá das profundezas das trevas, porém que encontra lugar em nosso coração, lugar em nossa vida, e nós acatamos o que esses espíritos malignos sopram no nosso ouvido. E nós deixamos que os conselhos das trevas entrem aqui, encampe dentro da nossa mente. E nós vamos dar o primeiro lugar na nossa vida para estas coisas. Amados, para Deus não há Deus maior do que Ele. Impossível Ele enxergar. No entanto, se nós não tivermos cuidado, nós vamos colocar uma série de situações em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar, e vamos tirar Deus do centro da nossa existência. A Bíblia diz que precisamos vigiar e orar. Vigiar e orar. Irmãos, a vida de vigilância, ela é extremamente necessária para que tenhamos segurança na nossa caminhada. Quando nós andamos em vigilância, os nossos passos são seguros, são firmes. Nós não vamos pisar em falso, não vamos colocar o nosso pé dentro de buracos, mas vamos pisar em lugar seguro. A vigilância é extremamente necessária para que não venhamos errar a graça de Deus, venhamos errar a misericórdia de Deus na nossa vida. Portanto, amados, é preciso estarmos atentos a tudo quanto façamos, Quando o nosso irmão Cosme está dirigindo pelas essas estradas por aí, nas suas viagens, ele está muito atento. Ele dirige para ele e também pelo cara que vem em sentido contrário. Não é assim, irmão? Ele está atento àquilo que ele faz na estrada, mas também está atento ao motorista que vem em sentido contrário. Sabe o que é isso? Vigilância. É assim. O cara não dirige dormindo.
não dirige no celular, não dirige vendo televisão, não dirige fazendo um tanto de coisa. Se ele tirou o tempo para dirigir, ele está atento à estrada. Está atento à estrada. A nossa vida com o Senhor é assim, irmão Cosme. É essa atenção que nós precisamos ter com Deus a cada instante. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor por segundos que sejam. Não, de forma alguma. Porque um segundo sem olhar para a estrada, você anda mais de 20 metros conforme a velocidade. Ou até mais, até mais. E nesse período que você anda sem olhar, aí sim, pode estar o buraco, pode estar o problema, pode estar aquilo que vai te fazer tropeçar. A vigilância, irmãos, é ordem de Deus para a nossa vida. Para o Senhor não há Deus maior do que Ele, mas nós, muitas vezes, por não vigiarmos o suficiente, temos colocado coisas mesquinhas, mínimas, sem valor, passageiras, como mais importante do que o Criador na nossa existência. Reflita sobre isso, reflita. Diz a Bíblia, buscai o Senhor em primeiro lugar, não é assim? E nós muitas vezes não buscamos o Senhor em primeiro lugar. Por quê? Não há uma explicação muito lógica, não há uma explicação muito lógica. Dessas 4 coisas que Deus nunca viu, problemas que Ele não possa resolver. Desde os tempos eternos, jamais viu um problema que Ele não pudesse dar uma solução. Amém? Para o Senhor, nada é impossível. Para o Senhor, nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus, nada é impossível. Lucas 18, 27. Respondeu Jesus, o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Amém, igreja? Qual é o teu problema? Esse todo mundo tem. Ô coisinha ruim a tal do problema. Ele acha de agarrar na nossa vida, agarrar no nosso pé, agarrar na nossa perna. Ele agarra nas nossas costas, ele agarra nas nossas orelhas, na nossa língua, na nossa boca. O problema, ele gosta da gente. Ele gosta. E às vezes, irmãos, quando o problema se instala na nossa existência, se instala dentro dos nossos corações, ele fecha os nossos olhos. O problema vem, fecha os nossos olhos. O problema está diante de você, mas você amanhece com ele, almoça com ele, vai dormir com ele, no dia seguinte repete-se e vai por aí, é infinito. O problema insiste em andar com você. Ele acha que é teu amigo. O problema se acha amigo íntimo da tua vida. E ele anda com você. Aí você vai na feira, probleminha do lado. Você vai no supermercado, probleminha com você. Você deita na sua cama, o meio da sua cama, se você é casado, é o problema que fica. Probleminha rosado. Se você senta para assistir televisão, ele senta com você do lado. Queridos, a vida da gente muitas vezes é dominada por problemas. Dominado por situações que nós deveríamos arrancar da nossa existência, jogar fora, porque o Eterno, que é o dono da nossa vida, Ele pode resolver todas as coisas, todas as coisas. Não há nada que seja impossível para Deus, nada que seja impossível para Deus, nada, 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 gente. É provável que nós olhemos o problema e nos deixamos levar pela nossa vã sabedoria, pelo nosso vã entendimento. E realmente, quando nós olhamos o problema com os nossos olhos, ele ganha tamanho, ele se encorpa. E nós, amados, perdemos de vista o Deus que pode resolver coisas impossíveis. O Deus que pode resolver coisas impossíveis. Quando nós olhamos, por exemplo, Lázaro, estava ali Maria e Marta, meu irmão morreu, o que fazer? Jesus chegou. Elas olharam não para a restauração, não para aquele que podia dar a vida, mas elas olharam para o morto. Jesus, chegou agora, Jesus? Morreu, já está enterrado, já cheira mal.
Nós somos assim, irmãos. Quando o Senhor bate na nossa porta, nós jogamos o problema diante do Senhor Jesus, mas esquecemos que Jesus é aquele que pode restaurar por completo a nossa vida. No entanto, o Senhor veio exatamente atrasado, o Senhor deixou-se atrasar, Ele chegou após a morte de Lázaro para mostrar-nos que nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Jesus era um professor que estava ensinando aos seus discípulos tudo aquilo que Ele tinha condições de fazer, que nada estava longe demais do seu poder e da sua graça. E quando falaram para Jesus, morreu, está sepultado, cheira mal. Aí Jesus falou, agora é a minha vez de agir. Agora é a minha vez de agir, é agora a minha vez de agir. E o Senhor foi e mandou arrancar a tampa da sepultura, a pedra que estava na frente da sepultura. E quando abriram, lá estava Lázaro enrolado nas faixas. E o Senhor olhou para ele e disse, ô Lázaro, vem para fora, vem Lázaro, sai daí Lázaro. Irmãos, nós não conseguimos entender essas coisas. Nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos. Mas não é para ser entendido mesmo. Nós não precisamos entender o mover do Senhor. Nós precisamos ter o coração à disposição do Mestre, para que Ele mova. Amém? Para que Ele mova. Como o Senhor vai fazer? Isso é parte dele na história. Como o Senhor vai agir, é a parte dele. Cabe a Ele. Ele escolhe a melhor forma. A nós, apenas confiar, acreditar, esperar, ter certeza, convicção, que o Deus do impossível, que ressuscitou Lázaro, pode restaurar-nos e mudar nossa sorte e resolver, seja qual for o nosso problema. Amém, igreja? É preciso aprender a confiar no Senhor. Eis um dos problemas difíceis na nossa caminhada. Confiar no Senhor. O outro tópico das 4 coisas que Deus nunca viu. Um amor maior do que o dele. O Senhor jamais viu um amor maior do que o dele. Na verdade, o Senhor, Ele é a própria essência do amor. O amor reside no Senhor. O Senhor é amor. Deus é amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou. Porque Deus amou. Ainda João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Irmãos, a história do amor de Deus, ela também está naquele grupo das coisas complexas que nós não entendemos. Na verdade, o nosso Senhor, Ele está no grupo das coisas que nós não entendemos. Nós não entendemos. Nós não vamos compreender. Mas eu quero falar para você o seguinte, que Deus não te chamou para compreendê-lo, mas para amá-lo, para adorá-lo, para servi-lo, para bendizê-lo com a sua vida. Você foi chamado para isso. Há coisas que o Senhor não revela e não revelará a nós. No entanto, quando nós estivermos com Ele ali na glória, nós vamos contemplar e vamos entender a manifestação do amor do Senhor para conosco. Irmãos, essa questão da salvação, ela é mais profunda do que você possa imaginar. É outra situação difícil demais de explicarmos. Porque a nossa mente é finita. Quando nós nos referimos às coisas relacionadas a Deus, pouco vamos entender, porque nós não vivemos a dimensão espiritual. Nós somos humanos, a nossa mente, ela é limitada. Nós não conseguimos raciocinar como Deus raciocina, entender a vontade do Senhor. Nós não vamos conseguir jamais. Mas o mistério da salvação é tão grande, é tão magnífico,
que quando você estiver nos próximos 50, 60 anos, ali nos céus, você há de entender o que foi que Jesus fez por cada um de nós. Aí você há de dar valor à salvação, e terá na boca, irmãos, uma palavra de louvor e adoração ao Senhor pelos séculos dos séculos, dos séculos dos séculos, por toda eternidade. Nós olhamos para o céu e o capeta diz para a gente: olha, aquele lugar lá é meio monótono. Já pensou? Você vai para o céu? Lá não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem internet, não tem televisão, lá não tem futebol, não tem política, enfim, não tem um tanto de coisa que nós entendemos que são legais em nossos dias. Aí nós concluímos: misericórdia. E há pessoas que até preferem, optam pelo inferno, porque eles entendem que lá no inferno é bom demais. Lá tem uma boate, lá tem mulher pelada, lá tem dinheiro, lá tem farra, lá tem isso, lá tem aquilo, e enfim, dizem por aí que lá no inferno é desse jeito. Mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós vemos que o Senhor mostra o inferno como um local terrivelmente terrível, de sofrimento, misericórdia. Não é bom nem pensar. Porém, mostra-nos também os céus como lugar magnífico, extraordinário, maravilhoso demais. No entanto, amados, tudo isso é a manifestação do amor de Deus para com cada um de nós. O Senhor nos amou tanto, Ele teve tanto cuidado para conosco, Ele teve tanto zelo para conosco, a ponto de enviar Jesus, tirar o Senhor do paraíso, mandar nascer como homem, nascer de um útero materno, de um útero de mulher. Nós vamos entender isso? Nós não vamos entender isso. É o amor do Senhor. Como é que o Criador desse universo infinito submete-se à humilhação de nascer como criatura, de entrar num corpo imundo do ser humano, de ser gerado ali dentro, de nascer e passar por todas as fases comuns às crianças. Está ali a Elisa com 6 meses, não conversa, não come sozinha, faz as necessidades numa fralda, e vai por aí. É humilhante, é humilhante. É o Criador, é o Deus do céu, Deus do universo. Mas Ele te amou tanto, Ele te amou tanto, mas tanto, a ponto de submeter-se a essa humilhação, de submeter-se a essa situação vexatória, vergonhosa. Mas não parou por aí. Ele teve que viver como humano, toda aquela fase de aprendizado. Depois revelou-se como Messias, foi perseguido, escarnecido, bateram nele. Amados, é amor, é amor, é amor, é amor. E o Senhor, irmãos, impossível que Ele veja um amor maior do que o dele. Mas nós olhamos para esse amor de Cristo e nós não entendemos, e nós cuspimos em Jesus, nós chutamos Jesus, nós escarnecemos o Senhor Jesus, nós pisamos na bola literalmente com Cristo em todos os aspectos, porque tudo quanto fazemos para o Senhor Jesus, muitas vezes está marcado por uma falta de interesse, uma falta de zelo, uma falta de carinho. Fazemos por obrigação, não porque amamos. Jesus não tinha obrigação de morrer por você nem por mim, mas Ele fez porque Ele nos amou. Precisamos amar o Senhor Jesus, precisamos amá-lo, igreja, precisamos amar o Senhor, precisamos amar o Todo-Poderoso. Nós precisamos clamar para que o Senhor entre na nossa vida e mova no nosso coração, nos dê amor de fato, verdadeiro, para que a nossa vida seja a manifestação da graça do Senhor. Não pode ser diferente, igreja, não pode. E o Senhor passou por todas essas fases difíceis, assassinado numa cruz, ressuscitou ao 3º dia, e diz Ele que foi preparar-nos um lugar legal para nós lá na glória. Seu amor de Jesus foi tão grande a ponto de passar por todas essas fases. Agora imagine o lugar que
que Ele foi preparar em amor para cada um de nós. Imagine, impossível para nós entender e descrever, impossível, mas é magnífico, é extraordinário. Irmãos, o amor do Senhor, quando entra em nossos corações, Ele muda os nossos conceitos, nossa visão, e a alegria de viver a presença do Eterno torna-se uma realidade. Precisamos buscar esta verdade na nossa vida, buscar esta verdade. Amados, há uma série de situações que o Senhor nunca viu. Citamos 4, mas há outras com certeza. No entanto, Ele nunca viu porque Ele está acima de todas elas. Ele não submete-se a estas situações. Não há um Deus que seja maior, impossível. Não há problemas que Ele não possa resolver. Não há maior amor do que o dele. Não há, não existe. E não há vidas que Ele não possa transformar, inclusive a nossa. Ele pode mudar a nossa sorte, restaurar-nos. Basta que nós entendamos o sacrifício de Jesus e clamemos para que Ele adentre nossos corações e faça realmente morada na nossa vida, morada na nossa existência. Que nessa noite abençoada possamos falar para o Senhor: Deus, eu preciso de Ti. E possamos realmente dar a nossa vida para o Todo-Poderoso, para que Ele seja aquele que muda, aquele que transforma, aquele que resgata, aquele que restaura-nos e aquele que nos dá uma visão real, uma visão verdadeira de todas as coisas, para que a nossa vida seja tomada pelo Espírito Santo de Deus, tal qual Saulo foi tomado, a ponto do seu nome ser mudado para Paulo. E nós sabemos qual foi o fim da vida do apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E todas aquelas bênçãos está ao alcance de cada um de nós. Basta que permitamos que a transformação que ocorreu na vida de Saulo seja a mesma na nossa existência, e que abracemos o Senhor com todo o nosso viver, com todo o nosso ser. Amém, igreja? Vamos colocar de pé para nós orarmos, vamos. Meu Deus, nós te louvamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós te bendizemos, meu Deus, porque Tu és bom, porque Tu és justo, porque a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Senhor, é sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu nos amou primeiro, a ponto de nos dar a salvação, nos dá, ó Deus, a oportunidade de estarmos aos Teus pés te servindo. Eu quero clamar, Senhor, que nesta noite Tu venhas mover em cada coração, em cada vida, para que cada um tenha uma experiência nova contigo, Senhor Jesus. E que a partir de hoje possa confiar verdadeiramente em Ti. Oh Espírito Santo de Deus, que a chama da confiança, da fé, seja acesa em cada coração, para que Teu nome seja honrado e glorificado. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 547.